ele fermentou. Hametz. Só que Depois ele fez o que fez. Só que Amaleque, ele mudou a estratégia de guerra. Amaleque parou de ser guerreiro e passou a ser filósofo, psicanalista, médico, político, religioso, engenheiro, matemático, astrólogo, astrônomo, conselheiro, professor, reitor, presidente, motorista. Amaleque começou a se transformar em tudo isso. É onde está Amaleque hoje. Rabino. Fora a bajulação. Fora a bajulação. Amaleque, ele entendeu que não adianta ele atacar Israel de fora para dentro. É de dentro para fora, é muito mais fácil. Destrói muito melhor. Esse é o jogo de Amaleque hoje. Mas o problema de Israel é de dentro para fora. A doença está dentro. No núcleo, né? Está no núcleo. Baruch Hashem. Se tratar um núcleo, trata um outro. Louvado seja o Criador, que os últimos Amém. Mas a nossa paraxá de hoje, o que você tem que focar hoje, o que você tem que entender hoje, é que você precisa ir além da crença. Infelizmente o mundo é um mundo de crenças, é um mundo dogmático, é um mundo de doutrinas, onde as pessoas, de uma maneira ou de outra, às vezes elas não acreditam numa crença, mas ela acredita em outra crença. E os grupos vão se dividindo, os grupos religiosos, eles vão se dividindo. Mas surge uma questão. Quando o Eterno tirou o povo de Israel do Egito e formou Binei Israel, os filhos de Israel, qual religião que ele formou? Nenhuma religião. Israel foi formado no Egito, Mitzrayim, Egito em hebraico, Mitzrayim, significa útero, caixa, lugar fechado. O mar se abre, Israel sai e vai para a incubadora. Porque quando Israel nasce, ele não vai diretamente para a terra prometida. Israel, quando ele sai, ele vai para a incubadora, ele vai para o deserto, ele continua incubado. Ele não nasce e já vira menino engateando e andando, não. Ele vai para a incubadora. E quem é que cuida de Israel na incubadora? O Criador. Israel sai da incubadora. E aí ele nasce? Nasce. Nasce de novo, porque quando Israel tem que sai de 40 anos de deserto, Israel tem que entrar na terra prometida, o mar não se abriu de novo. Se abriu de novo. Rio Yarden, Jordão, né? E o Jordão, em português, Yarden, ele se abre de novo. Só que aquele nascimento, diferente do nascimento egípcio, eles tiveram que circuncidar, fazer a Brit Milá, a circuncisão no prepúcio. Senão não ia tomar posse da terra. Já era fazendo a retificação. Mas Israel, quando entra na terra prometida, se torna os filhos birrentos, precisando de umas varinhas. Miguel aqui, ó, Samuel, a varinha está aqui, ó. E Davi fala. O que Davi fala da vara que consola? Continua teimoso até hoje. Rebelde, filho rebelde. Mas, como o Mashiach está retornando, o Mashiach está voltando, e a rebeldia está diminuindo cada dia mais. Baruch Hashem. Então, vocês precisam entender nessa paraxá de hoje, é que você precisa de ver além do limite da crença. Uma coisa é você ter fé. Outra coisa é você ter crenças. Todo mundo pensa que crença e fé é a mesma coisa, e não é. O que é emuná em hebraico? Fé. Fidelidade. O que é crença? É acreditar em alguma coisa. Agora, qual é a fidelidade que o Eterno cobra para o povo de Israel? A fé, a emuná que ele cobra é essa aqui, ó. Olha o que é emuná. A diferença de emuná para crença. Emuná
Se tu diligentemente escutar a voz de Yah, e não é você ouvir a sua cabeça apenas, teu Elohim, e fizeres aquilo que é reto às vistas de Elohim, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar os seus hukim, os seus preceitos, eu não porei nenhuma dessas enfermidades sobre vós, os quais trouxe sobre os egípcios. Eu sou Yah Rofechá, Yah da cura. Bom, o que Elohim falou? Não, eu não preciso, eu não vou receber vocês por causa das suas crenças, por causa das suas doutrinas, por conta dos seus dogmas. Não é assim que eu vou receber vocês, porque doutrina, dogma e crenças, o Egito tinha muito. Para todo gosto. Aí o Eterno tira um povo do Egito e fala assim, ó, eu tenho vocês como meu povo. Mas se vocês ouvirem diligentemente a minha vontade, as minhas leis, o meu gosto, os meus pensamentos, as minhas orientações, e não as que vocês inventam, e não as que saem da sua criatividade. Crenças é o que os homens inventam. Então, quando o Eterno tirou o povo de Israel do Egito, ele não criou nenhuma religião, ele não criou nenhum estado político. A Torá não foi dada por judeu, isso é mentira. Para a religião judaica, não foi dada. A Torá foi dada no deserto. O deserto era a terra de qual país lá? Aquele deserto que eles andaram 40 anos. Não era de nação nenhuma, não tinha nenhum estado político, era dono de Israel, do deserto. Tem. Hoje eles já dividiram o deserto, Arábia Saudita, Egito, tudo é dividido. Tudo tem divisão. Mas naquele tempo não tinha. Ninguém queria ser dono do deserto. Vai plantar o que no deserto? Só os criadores de escorpiões, de jararaca, de serpente, de narja, tudo bem, né? Os fazendeiros que criam isso aí, tudo bem, mas ovelha, outras coisas, não vai dar. Baruch Hashem? Então, nós temos que, a nossa fé, a nossa emuná, a nossa fidelidade, ela tem que ir além das crenças. E a Torá não é um livro para criar religião, nem Estado, nem grupo político, nem grupo religioso. Não é. Não é. Irmãos, a Torá, ela foi dada no deserto para 70 nações. Para 12 tribos. Baruch Hashem? Então vamos lá. Eu duvido que vocês vão sair daqui do mesmo jeito que vocês entraram. Vocês vão sair daqui totalmente diferente. Bem melhor. Bem, como se diz, que faz com... Diamante. Bem polido, né? Então hoje é dia de fazer o quê? Polimento cristalizado. Amém? Então vamos lá. Então a gente tem que ir além das crenças, não é isso? O tolo, a pessoa tola, ela acredita em tudo que a convence. Então se o argumento for bom, o que o tolo faz? Ele acredita. O argumento é bom, eu acredito. Assim é o tolo. A gente pensa que tolo é uma pessoa boba, é uma pessoa com pouco entendimento, uma pessoa que... Mas não é. Existe sábio, doutores tolos. E esses são os mais tolos que tem. Baruch Hashem? O tolo acredita em tudo que o convence. E o nosso rei Shlomo, Salomão, ele escreve: mas o homem sábio, ele precisa entender antes de ser convencido. O sábio entende o que sabe. Olha, o sábio, ele entende o que sabe. Mas o tolo, ele é convencido. Mas e a emuná? Qual é a diferença da emuná com as crenças? A emuná é a convicção transcendente. O que é emuná? Convicção acima das nossas, acima das crenças. A emuná é uma convicção acima das crenças, é uma percepção da verdade que não foge à razão. E é a sabedoria que amplifica a consciência na emuná. É a sabedoria que amplia a nossa consciência na fidelidade, na emuná.
Vocês acharam isso complicado? Alguém achou isso muito complicado? A emuná é a convicção que amplia a nossa consciência. O que a emuná ela tem que fazer? Ela tem que ampliar a nossa consciência. Embora a emuná, ela não está totalmente baseada na razão. Agora, como que eu vou acreditar em uma coisa que totalmente não tem razão? Como que isso funciona? Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, antes de sair do Egito, daria para acreditar que o mar ia se abrir, ia virar 2 paredões de água? Isso não está acima da razão? Isso é emuná. Embora a emuná não está baseada na razão, a razão não pode comprometer a convicção na emuná. Compreenderam isso também? É muito importante que vocês compreendam cada pedacinho. Embora a emuná não está baseada na razão, a razão não pode comprometer a convicção da emuná. Mesmo que uma outra teoria pudesse provar uma razão mais lógica e colocar a emuná sobre dúvida. Ora, uma ave vive na realidade no ar. O peixe vive na realidade da água. Qual dos dois vive no melhor lugar com a melhor razão? Um daria para convencer para o outro, não, viver na água é melhor, pássaro, o peixe fala. Aí o pássaro, não, mas vem para cá para o céu, vamos viver aqui no céu. São pessoas fazendo discussão sobre emuná. O lugar do peixe é onde? Na água. E da ave? Onde é o seu lugar? Onde é que está o lugar da sua vida? O seu coração está onde? Você está feliz? Você está bem? Está tudo bem com você? Onde é que está a sua alegria? Será que ela não é um peixe e ela está voando igual um pássaro? Está no lugar errado? Você está achando que, que maravilha, eu estou voando. Mas de repente o seu lugar é nadando no mar. De repente a sua alegria está no lugar errado e você não sabe. Muita gente, se não a grande maioria, e nós temos esse terrível hábito de colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas convicções nos lugares errados. E aí você sofre. Porque está no lugar errado. É igual depressão. O que é depressão? Quem sabe o que é depressão? Você trazendo a depressão é o excesso de energia positiva não gasta. Simplesmente depressão é aquela pessoa que ela tem amor para dar e não tem ninguém para doar, para usar, para gastar, para consumir. Por quê? Porque amor, ele é algo que não acaba. Quanto mais você usa, quanto mais você gasta, mais ele aumenta. E você vai acumulando aquele amor e de repente a pessoa que você ama, ela não recebe esse amor que você tem para dar. Isso frustra, isso causa dor. Dói na alma. Toda pessoa depressiva, a base central, o núcleo da depressão, é porque ela tem sentimentos empossados, guardados, que não saem para fora. Às vezes ela tem muito carinho para dar e por algum motivo não consegue transmitir esse carinho. Então, toda tristeza, toda depressão, o fundamento básico é esse, é que a pessoa não consegue tirar de dentro dela aquele sentimento, aquela emoção, e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso causa desespero na alma. Isso gera uma tristeza tão grande que a gente chama de depressão. Ah, irmão, tem gente que tem problema X, problema Y. Irmão, mas tem pessoa que tem o mesmo problema e não é triste. Problemas, irmãos, nós vamos ter a vida inteira. Quando não é um, é outro. Não adianta. Ah, eu só vou ser feliz quando eu não tiver mais problema. É hipocrisia. Na realidade,
você tem que saber também encarar, saber o que o seu problema tá te trazendo. O problema ele nunca vem para ser um problema, ele vem para ser uma lição. E uma solução, né? Uma solução. Uma solução. Baruch Hashem. Então, emuná não está baseada na razão. A razão não pode comprometer a convicção da emuná. Mesmo que uma outra teoria muito melhor do que a da sua convicção, ela surja. Ora, o pássaro vive numa realidade e o peixe vive em outra realidade. Mas ambos vivem no mesmo mundo. Amém? É claro que a razão, ela pode auxiliar, ajudar a entender melhor as coisas da emuná. Mas aquilo que não se vê é mais difícil de acreditar. E a razão, nesse ponto, falha, pois ela é apenas uma teoria lógica. Tendo em vista que a razão, geralmente, é apresentada a quem não viu. Então, uma pessoa pode estar com algum problema ou alguma situação, e você tenta explicar algo para ela poder sair daquela situação. Isso é teoria. O que a pessoa está ouvindo de você é teoria. De repente, a lógica que você está colocando não é a lógica que ela vai entender. O peixe queria viajar, aí ele está no aquário, aí você manda ele voar. Se você voar tantos quilômetros, você vai chegar em tal lugar. Peixe voa? Peixe nada. Agora, se ele nadar tantos quilômetros, pode ser que ele chegue. Mas e se ele estiver no aquário? Não tem nem como. E por que você... Fala ou não fala? Fala. Agora termina. Só fala daqui 3 anos e meio. Não, por favor, fala. E por que você acha que você está no oceano, mas você acha que está no aquário? Você vive no oceano, mas você acha que está num aquário. Inverteu o sentido. Inverteu o sentido da coisa. De repente você está no oceano, mas você não percebe, você não vê, você fica se enganando. É você que se engana, é você que se coloca dentro de um aquário. Você se vitimiza. Vitimiza. Uma das piores doenças que está tendo agora, que quase poucas pessoas conseguem enxergar isso, se vitimizar. É muito mais fácil pôr a culpa dos meus problemas nas outras pessoas. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. A partir do momento que você começa a entender que a culpa é sua e não dos outros, mas fulano de tal faz isso, faz aquilo comigo, não me entende, é você que tem que mudar, não é fulano de tal. Enquanto fulano de tal estiver te dominando, você está sendo escravo dele, não de você próprio, porque é você que está se escravizando. Não é fulano que tem que mudar, é você que tem que mudar. Israel queria sair do Egito? Queria mudar? Não. Alguns poucos. Levi queria. Levi queria, viu? Levi queria. Levi quer. Levi quer mudar. Levi quer. Eduardo, compra a Kombi aí que vai dar certo. É um ônibus, meu filho. O ônibus. Baruch Hashem. Aí eu fico pensando, por que você não muda a sua vida? Por que você não muda a sua vida? Porque o Criador, ele colocou dentro de você um mecanismo chamado dom de alegria e de felicidade. Todos nós temos isso. Não tem ninguém que não nasceu com esse dom. Agora, por que você não usa? Por que você fica se enganando, se mentindo, pondo a culpa tudo em outras pessoas? A culpa de Israel não sair do Egito, inicialmente era de quem? De Israel ou do faraó? Mas depois virou escravo. É o que as pessoas, é o que acontece na vida das pessoas. Você vai querendo tanto ficar submetido ou submetida a uma situação que você chega em um certo ponto que a outra pessoa ou a outra situação, ela te escraviza como um faraó, você vira escravo. Você virou escravo, simplesmente. Mas foi você que autorizou, foi você que se vendeu. É você que se vende. Aí depois que se vende, o faraó não quer deixar você sair mais. Aí o Eterno vem, te dá umas... Ele vira a vara de posição. E ó, lambo. Lambo é uma linguagem diferente, né? Ela é do Maranhão, né? É tipo estômago, né? Essas coisas assim, é tudo do Maranhão.
Baruch Hashem. Tem lugar que a razão não alcança. Tem lugar que a razão não alcança. É razão, é lógico, é ciência, mas não alcança. Baruch Hashem. Agora eu pergunto, tem lugar que a emuná não alcança? Ou a emuná ela é infinita? E a razão? É finita. Ela é limitada. Tá, vamos confiar na razão ou na emuná? E a razão tem explicações, mas a emuná geralmente pode ser que não. Amém? Baruch Hashem? Mas quando a emuná é uma verdade profunda, gerada da autocompreensão, quando você começa a se compreender, quando a emuná ela começa a partir da sua autocompreensão, e não porque tal doutrina te ensina, tal dogma, tal religião, tal filosofia, tal teologia te ensina, mas quando a emuná ela é uma verdade profunda, gerada da autocompreensão, porque cada ser humano é individual, é um, não existe outro igual. Então, essa emuná ela é genuína. E esta se revela pela conexão própria. E esta é revelada, e esta revela a conexão do próprio ser com Elohim. Quando Abraham, quando ele era Avram, depois que ele virou Abraão, era Abram, né, que é Abram, depois virou Abraão. Avram, não é, mas no português é como? É Abram, virou Abraão. Então, quando ele era Abraão, eu gosto mais do Abraão do que do outro. Quando ele era Avram, o Eterno chega nele e fala assim: Abraham, lech lecha, sai da sua casa, da sua parentela, do seu país, do seu setor, do seu bairro, e vai encontrar você mesmo. Lech lecha quer dizer, vai você ao seu próprio encontro, vai você encontrar você mesmo. Lech lecha, foi o que o Eterno falou para Avram. E ele virou o quê? Avraham. O grande problema das pessoas é que elas não se encontram mais. Você não se encontra. Vocês não fazem como eu, vai no espelho, fica lá, oi, tudo bem, beleza, como é que tá? Eu faço isso. Você tem que se encontrar de vez em quando. Você quer encontrar só as outras pessoas? Deixe de ser egoísta. Também queira te encontrar, não é só encontrar as outras pessoas, não. É muito egoísmo. Você quer encontrar só com as pessoas. Isso é egoísmo. Então, a partir do momento que você passa a se encontrar com você próprio, a você ter uma autocompreensão, a sua emuná, ela te conecta com o Eterno. Porque você está chegando no você original, sem casca, sem fantasia, sem vestimentas do Egito, sem mentiras, sem enganos, sem proprietário. Você é livre, nem escravo você é mais, porque você encontrou com você. Porque a consciência de uma pessoa que depende da ideia de outra pessoa, do aval, do carinho, do amor, do zelo, do dinheiro, sabe, do que mais que quer que seja, isso vira escravo. A sua felicidade, o seu coração, ele tem que ser seu. O seu eu tem que ter um grande parceiro, que é você próprio. Se você fica dependendo só de outras pessoas, você nem vai ter amor para dar para outras pessoas. Porque você não ama você próprio. Amor é uma coisa que a gente dá para outra pessoa porque a gente tem. Bondade. Como é que eu dou bondade para as pessoas? Eu tenho que ter bondade. Perdão. Tem que ter perdão para dar. A gente só dá aquilo que a gente tem. Alegria. Heineken. Você tem que ter para dar Heineken. Se você não tem Heineken, como é que você vai dar Heineken? Carne assada. Cordeiro assado. Matzah.
Baruch Hashem? Ó, alguém ficou muito feliz agora. Viu? Falou de carne assada, de batizar. Tá alegria pura. Só falar em comida. Falou as duas coisas que ele mais gosta. Baruch Hashem. Ricardo. Baruch Hashem. Amém. Haverim Haverot. Achim ve'achot. Ahuvim ve'ahuvot. Ó, amigos e amigas, irmãos e irmãs, amados e amadas. Hoje tem que gastar tudo, tem que ter para dar. Baruch Hashem. Irmãos, então abra o bolso. Não, mas é receber igual você está doando. Amém, amém. Eu tenho muito para receber. Vai que eu tenho muito dinheiro para abençoar. Vai que eu vou ter muito dinheiro para abençoar. Eu não vou ser um vitimismo e falar assim, não, eu não posso receber. Eu gostei. Recebo. Dinheiro recebo também. Não é só dinheiro não, mãe. Outras coisas também. O que é de bom, a gente fala, não precisa, não, eu quero. Eu aprendi isso aí. Tua vara e teu cajado me consola. Eu quero. Irmãos, a fé, a emuná, ela independe do raciocínio, de raciocinar, de coisas racionais. Mas também ela depende do racional. A fé, ela abrange o lado irracional e o lado racional. E até mesmo para aquelas pessoas com dificuldade de raciocínio. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de raciocinar? E esse tipo de fé que provém do raciocínio próprio, da autocompreensão, é uma ótima emuná. Baruch Hashem. Não é bom e não é importante a sua emuná, ela depende do seu raciocínio, do seu coração, das suas experiências. Isso não é bom? Mas o que vocês acham daquela fé que depende do raciocínio de outra pessoa? Você sabe como é que as religiões elas são formadas? Porque alguém pensa mais do que outras pessoas, aí ele cria uma sistemática, um sistema inteligente, bonito e atraente, e pessoas começam a acreditar naquele raciocínio e cria-se uma religião, uma denominação, um grupo. Uma doutrina, logo ele coloca uma doutrina. Sim, aí vai surgindo uma, depois surge outra. Pronto. É pessoas que têm pouco raciocínio que caem nessas coisas. Infelizmente, no nosso mundo de hoje, e quando eu falo de pouco raciocínio, eu não estou falando apenas de pessoas que não são doutoradas. Porque às vezes a pessoa é doutor, mas o raciocínio humano é bem baixo. Ter diploma não significa que a pessoa tem um raciocínio humano elevado. Um QI humano altíssimo. Claro. Então nós não podemos ficar à mercê do raciocínio de uma pessoa. Então como é que a nossa emuná israelita? O líder israelita, ele não aplica doutrinação. Ele não aplica dogmas. Ele não escraviza as pessoas ao pensamento dele. O que o líder israelita ele ensina? Você a pensar com a sua cabeça e com o seu coração. Para você ser uma pessoa independente. O que um líder israelita faz? Ele tem que extrair o melhor de você próprio. E não fazer você um robozinho dele. Das ideias dele. Que é o que as religiões fazem. Elas transformam as pessoas em robôs, imitadores do líder. Qualquer religião que você pegar, qualquer grupo religioso que tem um líder X, você pode perceber que até as pessoas, os que trabalham principalmente próximos dele, falam até parecido com o chefe. Imita, vira robô. Israel não. A nossa emuná, ela faz de você uma pessoa independente, individual. Ela tira de você o que você tem de melhor. Baruch Hashem. E as pessoas nunca superam o líder. Esse também. Ela nunca supera ela nunca supera na hierarquia, mas o bom líder,
ele transforma o aluno em melhor professor do que ele. Qual é o papel do líder israelita? É fazer do aluno ficar melhor do que ele próprio. É o que Yeshua falou. Ele falou, ó, vocês farão obras maiores do que as minhas. Olha só, o Rabino Yeshua falar uma coisa dessa. Que dia que a gente pode fazer algo maior do que ele? Mas foi ele que falou, então fazer o quê? Eu vou discutir com ele. Não vou. Mas que nós sigamos nesse caminho, né? Sim, claro. Sigamos esse pensamento dele. Essa é Nos uma. aperfeiçoar. Sim, E sim. nos aperfeiçoar, nos cobrarmos, né? Querer melhorar cada vez mais emunar. Interessante Acho que que tem assim, nesse sentido, né? Vocês vão ser maiores que eu. Baruch Hashem. Esse maior do que eu aspecto. Israel tem esse pensamento, né? E é uma potência no mundo. A 13ª potência. 13ª potência. Espetáculo. Baruch Hashem. Esse pensamento, né? Que é o pensamento. A fé independe de raciocinar ou não. E até mesmo para aquelas pessoas com dificuldade de raciocínio. E esse é o tipo de fé que provém do raciocínio de outra pessoa. E quando o raciocínio de uma pessoa influencia a fé de muitas pessoas, isso constrói uma religião, dogmas e doutrinas. Então, o nosso foco não é o líder, ele ser seguido pelas pessoas como se o que ele ensina e as doutrinas dele é a pura verdade. Não. O Eterno, ele trabalha no coração de cada um. Não é só do líder. Isso é egoísmo demais, isso é muita mentira. Não é porque o líder está na frente ensinando que ele é melhor, que ele vai saber. Não, isso não existe. O coração e a alma de vocês é tão boa e tão fértil para receber a sabedoria do Eterno quanto a do líder. Amém? Baruch Hashem. Mas quando a emuná é uma verdade profunda, gerada da autocompreensão, esta é genuína, esta revela a conexão do próprio ser com o Eterno. Essa é a tarefa dos líderes netzarim. O que é os netzarim? Paulo falava que era a seita dos nazarenos, né? Mas a palavra netzarim, ela significa remanescentes, brotos, renovados. É uma profecia. Esta é a tarefa dos líderes, dos remanescentes, ou seja, não fazer seus seguidores ter uma fé baseada no líder. Vocês acham que todos os alunos de Paulo, de Shaul, eles eram igualzinho a Paulo? Não. Cada um se conectou ao Eterno e se transformou em um novo líder, fazendo novos discípulos. Para quem? Para o Rabino e ao Shua. De vez em quando a gente pega para acabar. Sim, claro. Baruch Hashem. A emuná, olha só isso aqui, hein? A fé, a emuná, ela é um estado instável. E ainda bem que ela não é estável. Ainda bem que a nossa fé é assim, ó. Um dia você está triste, um dia você está alegre, um dia você está cheio de unção. Não, mas ela é instável. Isso é bom. Não. Ainda bem que ela tem para onde crescer. A gente tem uma linha, né? Mas sempre ali. Não, a linha central a gente não deixa, né? Mas ela é instável. A fé, a nossa emuná, ela é instável. Um dia estamos com mais, outro dia estamos com menos. Porém, pode ser aumentada através de estudo e através da experiência e da sabedoria. Então, eu já pergunto para vocês, até aqui já foram 59 minutos. Alguma coisa mudou no pensamento de vocês? Na maneira de entender as coisas, de visualizar as coisas, na sua vida particular? Baruch Hashem. Isso é emuná. É quando você começa, através de você próprio, a se conectar com o Criador, porque você passa a se conhecer. Isso é o que a Torá faz conosco. Baruch Hashem. Então, a emuná, ela aumenta através do estudo da Torá, que é o que nós estamos fazendo hoje, através da experiência que nós temos no nosso dia a dia,
e através da sabedoria. E o que é sabedoria? É a prática do conhecimento. Na falta dessas ações, a emuná, num dia ruim, pode encontrar-se em estado de... Olha só, na falta das ações que aumentam a emuná, que é estudo, experiência e sabedoria, na falta desses, a emuná em um dia ruim, ela pode ser encontrada em um estado de divórcio das ações e das atitudes de uma pessoa. E sem emuná, a descrença pode dar razão a pecar. Por que as pessoas pecam? Porque a emuná dela está divorciada das ações que aumentaria a sua fé. Por que a pessoa peca? Porque as ações dessa pessoa... por que uma pessoa peca? Porque as ações dessa pessoa, elas podem estar divorciadas das ações que aumentaria a emuná. Favoreceria o aumento dela. É. A pessoa peca é porque ela tem muita emuná ou porque ela tem pouca? Pouca. Toda vez que a pessoa peca é porque a emuná está baixa. Isso não significa que a pessoa está triste, está com algum problema, não. Ela pode estar muito feliz e pecar, mas está sem a emuná. E quando a pessoa está sem emuná, isso significa que ela está divorciada da conexão com o Eterno. Por isso ela peca. Todo mundo compreendeu isso? Esse tipo de emuná, a sem razão e sem sabedoria, pode ser a mesma de um ladrão. Essa emuná, ou a falta dela, ou quando ela diminui muito ao ponto da pessoa pecar, porque ela perdeu a conexão com o Eterno, que ela não praticou nenhuma ação que aumentaria essa fé, e emuná, sem razão e sem sabedoria, ela pode ser a mesma de um ladrão. Vocês sabiam que ladrão tem muita fé? O assassino tem muita fé? O ateu tem muita fé? Tem muita fé, porque para acreditar no que ele acredita, tem que ter muita fé. Pode ser a mesma de um ladrão que crê que vai entrar numa casa e roubar. Olha só, o ladrão, ele acredita que vai entrar em uma casa para fazer o quê? Ele não tem que ter emuná que ele vai roubar? Ele tem emuná. Mas essa emuná é a emuná que conecta uma pessoa ao Eterno? Não. E quando a pessoa acredita no Criador através de uma doutrina de homem? Não é igual um ladrão que acredita que pode entrar numa casa para roubar? Então, quem tem crença, isso não significa que ela tem uma emuná conectada com o Eterno. Pode ser que a emuná dessa pessoa seja desconectada do Eterno. É uma crença que ela tem, uma fé que ela tem. Igual um ladrão. Então, nem toda fé, nem toda emuná, propriamente dita, quer dizer que está conectado com o Eterno. O ladrão acredita tanto em sua convicção que coloca sua própria vida em risco em nome dessa convicção. Olha como ele tem muito mais fé que muitas pessoas. Aqui tem mais fé do que os islâmicos. É. Os muçulmanos, vai lá, se explode. E acha que vai para o paraíso com... Mata os filhos, mata todo mundo. Tem voto de game. Aqui mais fé. Aqui mais fé. Mas a fé do ladrão é uma fé sem sabedoria, mas é uma fé com consciência, a autoconsciência. Ele poderia usar essa mesma fé na crença que Elohim poderia provê-lo daquilo que lhe falta. Ou seja, olha só como é que é a situação de um ladrão. Isso vocês pegam como exemplo de outras situações. Ele tem tanta fé que ele acredita que ele pode entrar em uma casa e conseguir aquilo que ele precisa. Mas por que ele não usa essa fé para acreditar que o Eterno poderia dar aquilo para ele honestamente? Isso é falta de quê? Sabedoria. E sabedoria é justamente o que a Torá quer te dar, para que você não age como um ladrão em outras situações na vida. Porque em muitas situações, por conta de religião, as pessoas agem como um ladrão.
ele poderia usar essa mesma fé na crença que Elohim poderia provê-lo daquilo que lhe falta, pois ele prefere descumprir a vontade de Elohim, roubando, acreditando que vai conseguir o que deseja. Esse tipo de emuná é como a dos israelitas que viram o mar se abrir no deserto e começaram a duvidar que Elohim era capaz de lhe fornecer tanta água como eles tinham no Egito. Os israelitas, quando saíram do Egito, tiveram a mesma fé de um ladrão. Por que o ladrão não usa a fé para acreditar que ele pode conseguir aquilo que ele precisa, em vez dele acreditar que ele tem que roubar para conseguir aquilo que ele precisa? Israel, quando saiu do Egito, eles viram muita água, Se abrindo. o mar se abrindo. Mas depois, lá no deserto, eles não acreditaram que esse Eterno que trabalhou com aquele tanto de água, não poderia fornecer água para eles. Olha o tanto que a fé de Israel diminuiu. Está vindo divórcio. Estava em divórcio. E esse tipo de comportamento nós fazemos em várias situações de nossas vidas. Infelizmente. Eles não acreditavam que Elohim era capaz de lhes fornecer tanta água como eles tinham no Egito. Com isso, eles chegaram num local onde as águas estavam amargas, representando o estado do povo e não a vontade de Elohim. A água estava amarga porque era a vontade do Eterno, que a água estivesse amarga, ou a água estava representando a vontade das pessoas mesmo, a consciência delas. E toda vez que acontece uma coisa ruim na sua vida, não é que o Eterno quis que aquilo fosse ruim na sua vida. Aquilo é o seu estado de consciência que provocou aquilo. É a sua fé que provocou aquilo. Foi em Meribá, né? Meribá. O que nos dá força na emuná é praticar a emuná. Quer ser forte na fé? Pratica a fé. Quer ser forte na bondade? Pratica a bondade. Quer ser rico, próspero? Pratica a prosperidade, pratica a riqueza. Simples. Depois eu faço o manual mais completo para vocês sobre isso. Baruch Hashem. Você quer para você, você dê para os outros. Com certeza, Baruch Hashem. O que nos dá força na emuná é praticar a emuná com uma consciência racional, com base na sabedoria. Como exemplo, podemos pegar o caso do artesão, em hebraico é Uman. Para chegar a um bom nível, ele precisou realizar para aprender conscientemente o seu ofício, e ele fez isso tantas vezes que passou a ser natural. A mesma coisa é a Torá, com o tempo fica natural e errar fica mais difícil. A mesma coisa é a alegria. Por que as pessoas ficam infelizes? Porque ela fica treinando a tristeza. Ela fica treinando a infelicidade. Ela vai ficar infeliz. Em guerra, simcha, alegria. Você vai ter guerra a vida inteira, não adianta. Se não é numa coisa, é em outra. Se não é numa situação, é em outra. Você não vai passar um ano sem ter problemas. Não adianta. Às vezes você passa pelo ano sem ver os problemas. Depende do jeito que você quer encarar os problemas. Baruch Hashem. O problema diminui. Fica leve, já o contrário. O problema diminui. O encontro entre a madeira e a água. Moshe Rabbeinu, Moshe, nosso pai, ele levantou o seu cajado e as águas do mar de juncos se mexeram. Quando Israel chega em outro ponto, as águas estavam amargas e logo depois, na rocha de Refidim, deu água após Moshe bater com o cajado. Moshe usou o cajado para o mar se abrir. As águas estavam amargas. Ele teve que colocar uma madeira, uma árvore, para a água ficar doce. Depois, para sair água na rocha de Refidim, ele teve que pegar o cajado e
tocar na rocha. Só que ele bateu na rocha. Então, o que acontece aqui? Em todas essas situações, houve um encontro da madeira com a água. A madeira sempre encontrando com a água. É lógico que por trás, só desse tema, a gente poderia fazer uma paraxá de umas 3, 4 horas. E estudar ela e a gente ia aprender muitas coisas com isso. Mas o foco da nossa paraxá hoje é outro. Inclusive, todos os pecados do mundo começaram por causa de quê? De madeira. De uma árvore. Foram espiados na... E a expiação também aconteceu em quê? Na madeira. Daria uma paraxá muito boa, mas não é tema de hoje. De uma maneira ou de outra, as águas sempre seguem Israel, no deserto, no meio das rochas ou entre as nações. Além disso, a grande maioria dos acontecimentos importantes estão ligados às águas. Por exemplo, os poços de Avram e Isaac, o local onde Eliezer para nos poços de água e encontrou Rívica. E onde Jacó encontrou Rachel pela primeira vez. E mais tarde os bebedouros onde as ovelhas de Jacó se multiplicaram milagrosamente. Bereshit, capítulo 30, verso 38. O local onde Moshe encontrou a filha de Itro. Tudo tinha a ver com água. Tudo encontros com água. E lá também no Madeiro, foi encontro com água também. Tudo com água. Machia é água da vida. Sim. Baruch Hashem. Yosef, por exemplo, foi lançado em um poço vazio, sem água. No início de sua escravidão. Ele começou em um poço vazio, notavelmente sem água. E sua liberdade veio preso também em um poço, sem água, que era na prisão. Ao revelar os sonhos do faraó sobre o que aconteceria sobre as águas do rio Nilo, incluindo a saída de Israel através do mar de juncos. Então a água sempre tem um segredinho na água. Lógico que hoje nós não vamos falar com profundidade sobre isso. Desses fatos, o incidente nas águas de Mará é enigmático e indescritível. O povo chegou com muita sede, mas as águas estavam amargas. Não era fácil Elohim ter levado o povo a um lugar com águas cristalinas. Era mais fácil o Eterno tê-los levado em um local com águas cristalinas, ou para o Eterno isso era difícil? Difícil não, mas acho que a situação do que envolve, né? É porque representava o estado espiritual deles. Representando o estado espiritual deles que não era cristalino. E foi necessária a intervenção de Moshe frente a todo o povo para que as águas se tornassem tragáveis. E Elohim diz em Shemot 15:15, pega um pedaço da árvore e lança nas águas. O encontro da madeira com a água. E quando o povo começa a murmurar, a reclamar, a ficar revoltado, eles recorrem a quem? Ao líder. O líder que paga o preço do pato, né? O que essa madeira tem a ver com tirar o amargo das águas? Isso é uma recordação da amargura do pecado, do fruto proibido no Gan Eden. Israel novamente estava em pecado, se voltando a comer da árvore proibida. O que representa essas águas amargas de Mará? Representa o pecado. Está lembrando do pecado lá na madeira, na árvore. Por isso que toda vez é usado água com madeira. E quando a gente peca ou a gente está imundo, o que o ser humano tem que fazer? Ir para a mikva e mergulhar na água para fazer a purificação. Não é assim que nós fazemos? Israel novamente estava em pecado, se voltando a comer da árvore proibida, da desobediência. A desobediência, mas quando o instrutor da Torá, Moshe, o guardião da árvore da vida, a Torá,
lança da outra árvore, a água fica doce. Então teve que haver uma pessoa para intermediar a amargura do povo. Então Moshe vai lá, pega da árvore que o Eterno mostrou para ele, ele joga dentro da água e a água fica doce. Mas teve que ter uma intervenção do líder. Líder serve sim para essas coisas. Não para ser bajulado, essas coisas assim. Líder não serve para essas coisas. Para se achar que o líder é melhor do que os outros, líder não serve para isso. Baruch Hashem. Mas o líder, ele vai ter que ter a visão, a compreensão, a sabedoria, o entendimento que o Eterno vai dar para ele poder ajudar o povo a resolver os problemas. Por exemplo, aqui tem uma pessoa falando com várias pessoas, na função de líder, hierarquicamente na função de líder. Vocês acham que o que está sendo falado está resolvendo algum problema de vocês? No cotidiano, sim. Quando chegou no bater mais, aumentar e mudar. Moshe não resolveu o problema do povo lá, com a água amarga? Aí eu pergunto, algum problema na vida de vocês, ouvindo isso que a gente está falando, pode ser resolvido? Até o que não tem ainda pode resolver. Até os problemas que podem vir no futuro. O que está vindo no futuro. Estão chegando aí. Então, Moshe e o líder, quando ele faz esse trabalho, quando os líderes de Israel fazem esse trabalho de purificar a água, ele está sendo o guardião da árvore da vida. O que o líder ele está sendo naquele momento? Guardião da árvore da vida. Ele está sendo um representante do Mashiach. Ele é um guardião da Torá, onde ele lança a árvore e a água fica doce. Qual é a árvore que eu estou lançando para vocês aqui? A Torá, que é a árvore da vida. É o que a Torá faz na emuná das pessoas. Traz a obediência, adoça nossas vidas, assim como Mashiach adoça nossas vidas. E em nosso mundo, a enorme e crescente demanda por água para fazer poder. Olha só como que a água é algo importante. Hoje existe uma demanda pela água. A água, ela gera poder de uma certa maneira. Por exemplo, se você tem uma fazenda gigantesca e você planta milho, sem água você fica rico? Se você tiver muita água e você plantar milho, e você irrigar o milho, e você planta e colhe milhos maravilhosos, o que acontece com o resultado dessa plantação? Poder. Então água é poder. E água é poder espiritual e é poder físico. O Egito, ele tinha poder porque ele tinha um rio Nilo. E o Eterno vai e quebra no meio. Pá! O grande rio Nilo. O mar de juncos. Toda a irrigação do Egito parou no mar de juncos. Inclusive o rio Nilo. Então água é poder. E a água, ela gera poder, dinheiro, controle, e está aumentando vertiginosamente a exploração agressiva também de madeira. O mundo está destruindo as águas, só 3% das águas do mundo é potável. Quem é que foi que fez isso? O homem. E o outro item fundamental para a vida humana, que a madeira está sendo destruída. Você destrói madeira e você destrói água, o que você faz com a humanidade? Destrói. Se você diminui o acesso à madeira e o acesso à água, você diminui o poder das pessoas. E a madeira, cada vez mais, ela está sendo explorada para se colocar gado. Só que o gado, no pasto, com o passar do tempo, ele destrói a terra e chega num certo ponto que nem para pastagem a terra vai servir mais. Porque no sistema que o pessoal faz a terra não tem descanso. Não é, Leila, assim que funciona? Eu acho que isso ainda acontece com tecnologia em cima, né? Mas e quando... Produz, porque está tratando a terra
E gastando dinheiro, né? Gastando poder. Isso, obrigação. Pois é. É isso que eu falo. Mas e quando a água desse poder estiver na mão de poucos? O que vai acontecer com a maioria? Vai virar escravo de novo. Irmãos, vocês não têm noção do poder que é a água. Inclusive na imersão. Que o pessoal chama de batismo, né? Você está falando aí, eu me lembrei, essa questão de uma coisa simples, mas que remete muito isso aí, o poder da água. Assisti um jornal outro dia, falando em senador Caixoneiro, Faltando água. E o pessoal sem água. Sem água. Aí, as pessoas simplesmente estavam amarradas, porque é um transtorno imenso na vida. Impedido de uma série de coisas, né? Imagina, nesses tempos de pandemia, família dentro de casa. Então, realmente, a água tem poder mesmo. Ela tem um poder imenso na nossa vida, né? É material. E esse poder, irmãos, ele tá sendo tão assim agressivo contra a vida humana, só que é invisível, né? Você tá na cidade, né? Então você tem entretenimento, tem tantas coisas dentro de uma cidade e gera tanto conforto que você não consegue ver o que está acontecendo aí no mundo, você não vê. É muito bom você chegar no supermercado e você comprar as coisas que você precisa, tudo prontinho, e pôr na sua casa e faz um churrasquinho. Isso é maravilhoso. Mas para isso ser produzido, vocês não têm noção do que está acontecendo aí fora. E isso vai ficar escasso, dá mais um tempo, vai ficar escasso. Esse ano gregoriano é um ano que vai faltar bastante água. No mundo, né? Principalmente na nossa região. Principalmente na nossa região. Na região vai faltar água nesse ano gregoriano. E muitas espécies de ervas e plantas, cujos poderes de cura são conhecidos pelos povos há séculos e que podem ter respostas para inúmeras questões médicas e científicas, estão desaparecendo em uma taxa alarmante. Estão trocando a madeira e a água pelo gado por lavouras transgênicas e etc, etc, etc. Mas a amargura por trás de tudo isso, e sua ciência tomam conta da humanidade. E como combater esse mal? Com a árvore. Todo esse mal ele só pode ser combatido com a árvore. Qual árvore? A árvore da vida. A resposta está em transformar a árvore do conhecimento do bem e do mal em árvore da vida. A água amarga em água doce. É o que Moshe fez. Mais madeira de uma do que de outra. Mais madeira da árvore da vida do que madeira da árvore do conhecimento do bem e do mal. E os 4 rios que desaguam nas 4 nações que saem do Gan Eden e trazem água da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os 4 rios que saem do Jardim do Éden, que vão para as 4 direções, eles trazem água tanto da árvore da vida como água do conhecimento do bem e do mal. Você escolhe qual água que você quer beber. É uma escolha. Cada ser humano, cada humanidade, cada povo escolhe de qual água que quer beber. Aí você também escolhe a sua. Moshe em Mará nos dá a dica. É preciso simbolicamente fazer as águas perceberem. Olha só. Moshe fez o povo perceber que eles estavam errados para a água ficar doce, ou ele fez a água perceber que estava amarga para ela ficar doce? Onde foi que Moshe trabalhou? Não. Moshe trabalhou na água, não trabalhou nas pessoas. Ele pôs a árvore na água e a água ficou doce. Ele não trabalhou nas pessoas, porque não adiantava. Não, tem pessoas que não adianta você trabalhar nelas. Ela está cauterizada, infelizmente. Você vai falar, vai gastar, vai se esforçar. Não vai adiantar. O que é tudo não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser colocado. Sim. É preciso simbolicamente fazer as águas perceberem o quão ruim é ser amargo, convencendo-as a se tornarem doces por conta própria. Não foi o que Moshe fez?
Por exemplo, Moshe levantou o cajado, que é de madeira, e convenceu a água do mar de junco se abrir. Ou foi o povo que pegou lá uma canequinha e foi tirando a água do rio? Alguém foi de canoa? Mas Moshe convenceu quem? A natureza. Então esse é o poder elohímico. Quando o homem não consegue, quando a pessoa não consegue, aí a gente tem que partir para o poder elohímico, inclusive na natureza. Aqui tem um segredo mais profundo, eu vou falar ele hoje. O que Moshe quer dizer com isso aqui tudo? Quando você não consegue mexer na consciência da pessoa, você pode mexer na matéria da pessoa. Muitas das vezes a pessoa não consegue se entender porque quimicamente, fisiologicamente, os hormônios que ela produz dentro dela está intoxicado com mentira da própria consciência. E você chega com uma outra consciência, uma outra mensagem, uma outra ideia, e você mostra para aquela pessoa que as ideias que ela tem dentro da cabeça dela envenenam os sentimentos dela, as emoções dela. Isso é trabalhar na carne, na matéria. É o que Moshe fez com as águas de Mará. Ele foi conversando, não, meus irmãos, é porque vocês são cabeça dura, vocês são murmurentos, teimosos. Será que vocês não sabem que aquele eterno que abriu o mar, ele também não tem poder de dar água doce para vocês? Será que vocês não sabem disso? Moshe não falou isso para ninguém, não. O povo foi reclamar de Moshe, que é o líder, né? Moshe foi orar, é isso que o líder faz. E o Eterno mostrou para ele uma árvore, não mostrou para mais ninguém. Mostrou para quem? O líder. O líder pegou aquela madeira daquela árvore, colocou na água, e a água ficou doce. Alguém deixou de murmurar? Alguém recebeu algum conselho de Moshe? Não. Os murmuradores foram lá e tomaram água doce. Mas isso é uma maneira de tirar as pessoas de certas situações. A amargura delas continuaram, porque Moshe não podia doutrinar. Porque se ele fosse lá conversar com as pessoas, o que ele teria que fazer? Doutrinar. Ia estragar a individualidade, a beleza de cada pessoa. Ah, eu quero ser mais bonito que fulano. Não, você tem que ser mais bonito que você próprio. Não é ser mais bonito do que fulano, Isso é Egito. Isso é mentira. Isso é escravidão. Ah, existe um padrão de beleza. Tem que ser... Não. Você tem que superar o seu padrão de beleza. É você. É você com você. Não é você com mais ninguém, não. Cada um tem sua beleza própria. Cada um tem o seu valor. É o que Moshe queria falar para aquele povo. O amargo é combatido com o amargo. É a forma de anular, pois é a forma do perceber, de se conscientizar. Mostrar o amargo ao amargo dará a ele a consciência. É dessa forma que aqueles que percebem que estão longe de Elohim, eles mudam seu curso para voltar a fazer techuvá, retorno, voltar para Elohim, fazer conversão. A força e a criatividade que antes eles gastavam em suas atividades negativas e até mesmo pagãs, podem agora ser investidas no amor a Elohim e a Torá. O justo tem a prerrogativa de mudar o amargo em doce. O justo, o tzadik, o homem justo. E o que é um homem justo segundo a Bíblia? É um homem que cumpre as leis da Torá. Esse é um homem justo. O justo, ele tem a prerrogativa de mudar o amargo em doce. É por isso que a Mara é tão doce. O justo fez a Mara ficar doce. Aí, é um exemplo. Baruch Hashem? Não é? Que doçura que a Mara. A Mara elevou. Baruch Hashem. O justo tem a prerrogativa de mudar o amargo em doce. Percebe-se em suas palavras. Onde é que você percebe a prerrogativa do justo? Em suas palavras. Então, quando você conversar com o justo,
nas palavras dele você vai perceber, mesmo que seja assim, uma forminha meio dura, né, Sérgio? Uns tapinhas na orelha, você vai perceber ele transformar o amargo em doce. Porque às vezes a gente quer ter razão em tudo. Aí chega uma pessoa e fala uma coisa que você não gostou de ouvir. Mas aquilo é a solução dos seus problemas. É amargo de ouvir, mas se aquilo mudar, vai ficar doce. Isso é um justo. Um justo tem essa prerrogativa. Moshe tinha essa prerrogativa. Olha só, isso aqui é importante, hein? O justo tem a prerrogativa de mudar o amargo em doce. Percebe-se em suas palavras. Talvez nem tanto em suas ações. Mas quem disse que o justo precisa ser perfeito? Isso ele deixa para Elohim. Por isso ele é justo. O justo de vez em quando precisa descer ao nível dos liderados para buscá-los. Não foi isso que Moshe fez várias vezes? Principalmente quando recebeu as tábuas da Torá? Moshe, o homem justo, ele cometeu vários erros. O justo tem que ser um Elohim. O justo tem que ser adorado, cultuado. O justo de Israel, ele vai cometer erros. Ele vai cair de vez em quando. Mas você vai perceber nas palavras dele, ele transformando sempre o amargo em doce. Quando você erra ou quando ele erra. Davi era justo, mas cometeu Errou várias vezes. O justo israelita, ele é um homem ou uma mulher que vai errar. Mas ele vai transformar o amargo em doce. Então, essa pessoa perfeita, religiosa, sabe, cheia de enfeites, isso é balela. Isso é conversa fiada. Não existe esse padrão na Torá. Você cumpre a lei, cumpro. Mas eu sou imperfeito, eu erro muito. Esse é o justo da Torá. É o homem que erra, mas conserta. Transforma amargo em doce. Baruch Hashem. Por isso ele é justo. O justo, de vez em quando, precisa descer ao nível dos liderados para buscá-los. Não foi isso que Moshe fez várias vezes, principalmente quando recebeu as tábuas da Torá? Todas as nossas falhas amargas têm a oportunidade de mudança. Precisamos apenas esforçar em duas coisas. Em todas as suas falhas, em todos os seus erros, você tem a oportunidade de mudar. Não existe nada que você faça de errado que você não possa mudar. Mas exige duas situações. Primeira, humildade. Segunda, ficar calado. Qual que é a primeira? Nós erramos e nós temos como consertar esses erros, mas nós temos oportunidade e a gente precisa se esforçar. E nós precisamos de praticar duas coisas para corrigir os nossos erros. A primeira é o quê? E a segunda? Ficar calado. Principalmente ficar calado quando o lado mais amargo desejar falar. Principalmente nessa hora. A hora que o seu lado amargo começar a querer falar, cale. E esse calar aqui que eu estou falando não é simplesmente você calar a boca. É você calar o seu mau pensamento. Porque às vezes quando você erra, o que você fica fazendo? Falando dentro de você com você mesmo, besteira, bobagem. Mentindo para você próprio. Porque nós temos um Criador perfeito e perdoador. Quando você fica se condenando nos seus erros, você está falando que o Eterno não é perdoador. Ele é falho, ele é fraco. Eu pergunto, isso é uma verdade? O Eterno não é perdoador? Ele falha nisso? Não. Então, seja humilde, fica calado. Principalmente quando o seu lado amargo quiser falar. Fica calado. Baruch Hashem. Por isso, Elohim falou a Moshe da árvore.
Vaiorehu Hashem Etz. Elohim falou da árvore para Moshe. As águas de Mará representam a consciência. As águas de Mará, as águas amargas de Mará, representam a consciência dos israelitas que saíram do Egito. Para eles, qualquer coisa fora do doce Egito era amargo. Como é que era o povo de Israel quando saiu do Egito? Qualquer coisa fora do Egito é amargo. Sabe aquele pecado que você está acostumado a praticar, pratica, faz, virou normal, virou festa, virou tradição, virou boa intenção, virou celebração? Sabe esse tipo de pecado? Ele de amargo, ele vira doce. É por isso que a pessoa, quando estava com lepra, aquela doença que o pessoal tinha que ficar fora das tribos, tinha que ficar do lado de fora, a pessoa às vezes estava toda branca daquela doença. Aí ela ia lá no sacerdote e ele falava, você está com lepra, fica de fora. A pessoa ficava 7 dias de fora. Ou então ela não queria nem sair de dentro. Não, isso aqui é porque eu não peguei sol, isso aqui é falta de bronzear, isso aqui não é nada não. E o sacerdote uma vez, essas manchas aí, você está doente, fica de fora, vai se curar. A pessoa, não precisa. O sacerdote, ele ia 7 vezes nessa pessoa. Na 8ª vez, ele falava, não, você não está doente. Não adianta falar que está doente, para a pessoa não estar doente, porque o sacerdote, ele não é juiz para julgar, ele não julga as outras pessoas, ele orienta, ele declara, ele mostra para que a pessoa se corrija. A pessoa não está convencida que ela está errada, que ela mente, que ela engana, que ela está doente, que ela está com lepra, que ela falou mal dos outros. Ela não confessa o pecado. Se ela própria não confessa, o sacerdote não pode acusá-la. Então ele fala, não, você não tem doença nenhuma, então fica aí. Fica do jeito que você está. Continua. Vai desse jeito aí. Vamos ver no que vai dar depois. É assim que tem que fazer. Desiste. Você desiste. Alguém perguntou a um israelita que estava na jornada no deserto. O povo de Israel estava passando pelo deserto. Aí uma pessoa ia passando lá, talvez um tuareg. Um tuareg ia passando lá. Talvez um tuareg. Nós temos tuareg israelita lá em Belém do Pará. Né? Nós temos uma tuareg israelita lá. Nós temos tuareg israelita para todo lado. Mas esse tuareg aqui, não sei se é israelita, estava passando lá no deserto. E ele perguntou a um israelita, como é o Egito? Lá vocês faziam serviço elohímico? E como era a vida de vocês lá no Egito? Ele deu sua resposta a esse homem, e esse homem falou algo para ele, e ele deu uma grande risada e saiu feliz daquela conversa. E outro israelita, vendo aquilo, se aproximou curioso daquele tuareg e acabou recebendo a mesma pergunta. Como era a vida lá no Egito? Lá vocês oravam? Vocês estavam Torá? Como é que era lá no Egito? E esse segundo homem israelita respondeu, lá era ruim, fazia muito tijolo, o povo era muito amargo, mas lá tinha muita água para beber, tinha muita comida disponível. Mas eu sei que nós precisávamos de refinamento espiritual, de aprender. E o homem não falou nada, e este segundo homem saiu muito triste, porque ele não ouviu mais nada sair da boca desse tuareg. E ele ficou com aquilo na cabeça, por que o primeiro veio e saiu feliz, mas eu vim e saí triste? E ficou chateado, pois não sabia o que o outro ouviu para merecer e nem o que ele falou. E ele mereceu algum tipo de elogio. E ele deu um sorriso. E ele voltou a esse homem e falou, olha, o outro saiu feliz.
O que ele te falou e o que eu deixei de falar para o outro ficar feliz e eu não ouvi nada? O homem disse, no fundo, eu estava perguntando como você estava no Egito. E a sua resposta, que você falou do povo, ela descreveu você. Você está nesse estado. É você que estava no Egito sem estudar a Torá, sem se refinar, sem buscar o Criador. Você se deixou se escravizar pelo sistema egípcio. Você se deixou corromper. E ele é o mais triste ainda dessa conversa. Então, a gente gosta de apontar o dedo para os outros, sendo que a gente faz as coisas erradas. Israel passou por muitas águas. E a sede continuava. Foram conduzidos para longe do mar de juncos, passaram pelo deserto de Sur. Durante 3 dias não encontraram água, até chegar a Mará. E quando finalmente acharam água, não podia beber da água, porque a água estava amarga. Baruch Hashem. Vamos perceber algo mais a fundo. Lá se diz, eles não podiam beber água de Mará, porque era amarga. Quando traduzido literalmente, as palavras hebraicas para Kimarim Meim, porque era amarga, isso significa porque eles foram amargos. Amargos contra quem? O líder. A água estava amarga porque eles eram amargos contra o líder. Na Parashá da semana passada nós estudamos que aquilo que se promove ao líder é o que o povo vai viver. Não foi isso que nós estamos na Parashá passada? Então, a frase hebraica, Kimarim Eim, em hebraico, significa porque eles foram amargos. A verdadeira razão pela qual a água em Mará era intragável era porque os israelitas, e não a água, era amarga. A água não era amarga, a água era doce, mas eles eram amargos. Era como eles viam a água amarga, mas a água era doce. A água nunca foi amarga. Quantas coisas na vida são doces para todo mundo, menos para você? E dias depois eles estavam perdidos, tendo viajado pelo deserto de Shur, por 3 dias sem água. Eles estavam frustrados com o líder e um pouco zangados com seu chefe. Eles estavam estressados e procurando desabafar. E desabafaram. E o povo se queixou a Moshe. E eles não consultaram Moshe, mas eles se queixaram de Moshe e a Moshe. Eles não falaram, Moshe, ore por nós para que haja água para bebermos. Em vez de eles fazerem esse pedido ao líder, o que eles fizeram? Foram reclamar, foram murmurar. A água é uma referência à Torá. Assim, metaforicamente, o versículo ensina que por 3 dias o estudo da Torá foi negligenciado. De acordo com uma interpretação, então a água física foi negada a eles porque eles pararam de participar das águas espirituais. Desde o início eu estou falando dos segredos da água. Desde o começo. Eles estavam espiritualmente vazios e sedentos ao mesmo tempo, portanto amargos. Essa foi a causa, o efeito. Essa foi a causa e o efeito da água ser intragável. Ela deixa sua sede intacta, pois não era hidratação física que buscavam, era sua alma clamando por alimento. Então, como alguém preenche um vazio de espírito, como saciar a sede da alma? Porque eles bebiam água e a sede continuava. Bebiam água, quem é que te dá água e você nunca mais sente sede? Mashiach. Shaul fez menção disso aí, né? Sim. Os israelitas foram em Egito na nuvem e no mar. Foram lá em Codit. Sim. Fizeram a teve lá na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar. Então, como alguém preenche esse vazio de espírito, essa sede espiritual, bebendo água? Como saciar a sede de uma alma? A resposta é simples.
Vocês querem essa resposta ou não? Sim. Ou deixa para daqui 3 anos e meio? Não, acende agora. Hoje, agora? Acende agora. Estamos com você. Bebendo da água da vida. O segredo é a madeira. Como é que alcança a água? Com a madeira. Como é que alcança a árvore do conhecimento do bem e do mal? Comendo da árvore do fruto do conhecimento do mal. Como é que alcança a árvore da vida? Comendo da árvore da vida. Agora, toda vez você vê um cajado, tudo sempre uma madeira encostando em algo para gerar água. Qual que é o segredo da água da vida? A madeira. Porque Elohim instruiu Moshe sobre um pedaço de madeira que ele lançou na... E essa instrução para Moshe, ela serve para todos nós. Então existe um grande segredo em relação a gente entender melhor o que essa madeira significa. Isso é muito simples, mas não faz parte da paraxá de hoje. O conceito que nós vamos passar da paraxá de hoje é em relação às águas amargas. Da madeira vai ser em outra paraxá. E é muito simples. Falando assim parece coisa de outro mundo. Parece difícil de entender, mas é muito simples. Talvez daqui 3 anos e meio. Só foi... A Torá é chamada da árvore da vida. A Torá é chamada de... Então, para todos os problemas, pegue a madeira. E a madeira é a Torá. E a Torá é a árvore da vida. Então, pegue um pedaço, dizia, apenas um pensamento, uma pepita, uma gotícula e jogue na água. Experimente, concentre-se nela. Processe e aplique em sua vida. E a água se tornará doce. E sua alma será nutrida de sua paz interior, será restaurada. Olha o que o Eterno falou para Moshe. Eu vou simplificar isso um pouco mais. O povo reclamando que a água estava amarga e a água não estava amarga, a água estava doce. Mas para o povo que estava amargo, porque espiritualmente eles estavam amargos. E o que o Eterno fala para Moshe? Pegue um pedacinho de madeira e coloque na água. O que o Eterno está falando para você com isso? Olha, basta um pequeno pensamento. Basta um pequeno ensino, basta uma pequena mudança na instrução, que o amargo vai se transformar em doce. Sabe aquele problema que você carrega o tempo todo, que te deixa triste, infeliz, e você fica carregando aquilo? Basta uma gotinha, um pedacinho da madeira, que é a Torá, aquilo resolve. É o que o Eterno falou: Moshe, pega um pedaço da madeira e coloca na água. Um pedacinho. Moshe pegou a árvore toda? Não, um pedacinho. Pegou um pedacinho e colocou. Então vai pegar a madeira e descer a madeira. Moshe fez isso e se deu mal, né? Olha, quando o Moshe fez isso, ele se deu mal. Bem lembrado. Dá vontade. Se ele tivesse virado a madeira pro outro lado, É verdade. no sentido que o Enel fala, se ele tivesse pegado o cajado, em vez de ter ido na pedra, ele tivesse virado pro outro lado, Para trás, né? Para acertar atrás. ele não teria estado. Não, mas o líder não costuma bater no povo assim, não. Ah, não? Aí hoje As ovelhas vai porque gosta. O líder é manso. Esse lugar aí eu queimei a vingança. Fala isso na Torá em vários. Imagina um líder bater no povo do Eterno. O Eterno ia ficar bravo com o líder. Não pode. Por isso que o líder tem que ser manso, tranquilo. Você chega lá com os cabelos assim, ó. O líder tá lá penteando o dele. Passando aquele óleozinho, lembra? Antigamente tinha uns óleozinhos que a gente passava no cabelo, né? Aí depois inventaram um tal de gel. Hoje eu nem sei mais o que o povo usa. Depois do olhinho veio o New Wave. New Wave, né? É o Wendel que tava acabando de falar, que eu não sou dessa época. É mesmo, é o New Wave. Eu disse que a Maria Joaquina também falou que da primeira Tina. É de ouro. Né? Hoje a gente nem pentica logo que pá na cabeça e esquece, tá bom? Nem penteia mais o cabelo. Baruch Hashem? Amém. E basta uma gotinha da madeira, um pedacinho dessa madeira e a água, e a sua alma será nutrida e sua paz interior será restaurada. Essa é uma solução doce e intuitiva. É por isso que nossos ensinos, eles não são doutrinários. Nós não doutrinamos. Nós trabalhamos com os estudos da Torá na sua intuição, na sua personalidade, na sua pessoa, na sua essência.
sem colocar sobre você dogmas, doutrinas, faça isso, faça aquilo. Não, de forma alguma. A Torá não é assim que ela funciona. Então, a solução ela é doce e intuitiva. Mais para mim do que para vocês. Se alguém quiser competir, é uma ótima competição. Da próxima vez que você se sentir inexplicavelmente inquieto, ansioso ou ansiosa, ou especialmente queixoso ou queixosa, murmurento, pode estar apenas sofrendo de um susto de desnutrição de alma. Eu ia falar surto, mas eu prefiro falar susto, de desnutrição de alma. O que é tristeza? É uma alma desnutrida. Você está triste? Está com depressão? Está com ansiedade? Está com problema? Está ansioso? Está inquieto? A sua alma está desnutrida. Precisa de quê? De água.